determinada. Entendi. Então, até pelo fato da gente enfrentar tanta diversidade, a gente tem soluções muito criativas. E isso eu pude perceber muito claramente num desses cursos que eu fiz, o da Universidade de Michigan. Era um público bastante heterogêneo, então nós tínhamos engenheiros, médicos, fisioterapeutas, muito fisioterapeuta de várias partes do mundo, e cada um tinha que apresentar um projeto durante esse curso. Quando eu apresentei o projeto que eu tinha desenvolvido aqui no Brasil, e quando eu falei que eu era do Brasil, todo mundo se surpreendeu, aquela coisa toda. E o nosso projeto, ou melhor, o projeto que eu tinha desenvolvido aqui no Brasil, ele foi um dos projetos mais bem recebidos na classe. Em termos de criatividade, o que a gente fez com tão pouco dinheiro, com tão pouco recurso, o resultado que a gente teve. No entanto, eu acho que o que falta ainda aqui no Brasil é essa aproximação entre a prática, o que a gente faz dentro da empresa, com a área acadêmica, com o estudo, ou seja, mostrar cientificamente o que a gente tem feito, os resultados. Até mesmo, como eu falei, com pouco recurso do dinheiro, às vezes com muita burocracia, com vários empecilhos, como a gente tem conseguido bons resultados, com criatividade, com muito estudo, com muito conhecimento das técnicas de ergonomia, a gente tem tido bastante. É interessante eficácia. Isso que você coloca, Cláudia, pelo seguinte, é recorrente aqui no programa, os nossos entrevistados, que sempre são referências nas suas áreas em específico. Justamente isso, é recorrente em todos eles, dizendo que o fisioterapeuta brasileiro, o diferencial do fisioterapeuta brasileiro é justamente o quê? É a criatividade, o fato da gente não ter um poder aquisitivo suficiente, nem por parte de patrocínio das empresas, nem por parte do próprio governo que faz o estabelecimento de quanto é pago para nós. Então nós temos dois caminhos, ou desistir ou fazer com a criatividade, a gente supra a falta às vezes de tecnologia por falta até de incentivo que a gente tem de buscar essas tecnologias. Então é uma coisa bastante interessante que você colocou, que vários convidados reportam isso, nas outras entrevistas, que o fisioterapeuta, o que faz a diferença do fisioterapeuta brasileiro é a sua criatividade. E o que falta hoje, na sua opinião, como especialista na área de ergonomia, o que falta hoje para o Brasil ter uma excelência no trabalho de ergonomia? O que você acha que ainda é preciso avançar? Eu acho que do ponto de vista dos profissionais, o que eu havia dito, aproximar a prática da ciência, ou seja, a gente trazer um pouquinho mais de pesquisa, um pouquinho mais de comprovação científica em relação ao que já vem sendo feito. Não que isso não exista, existem vários trabalhos muito bons, mas eu acho que a gente precisa ainda de mais trabalho e que mais divulgação desses trabalhos. Isso em termos da nossa profissão. Já em relação às empresas, eu acho que para a gente ter excelência, eu gostaria que as empresas tivessem mais comprometimento, ou seja, muitas contratam um projeto de ergonomia porque é obrigado, é uma lei, e também porque elas querem ter um programa de ergonomia, mas muitas vezes para elas um programa de ergonomia significa ter uma ginástica laboral. São questões diferentes. A ginástica laboral ela pode fazer parte de um programa de ergonomia. Na verdade, até faz parte, mas não é só isso, Exato. É muito mais amplo o conhecimento, não é exatamente isso. Não é só isso, é muito mais amplo. Então, tem muitas empresas que elas colocam um programa de ginástica laboral, intitulam aquilo como sendo um programa de ergonomia. E não é muito mais amplo. Faz parte, deve ser feito, é desejável que tenha este programa de ginástica laboral, assim como outros, mas não é só isso. Então é isso que eu gostaria que a sociedade ou as empresas cada vez entendessem mais. Que um programa de ergonomia é algo mais complexo, mais completo, que vai desde a avaliação de todo o ambiente, que significa, como você mesmo disse aqui antes da nossa entrevista, ou seja, desde o projeto iluminotécnico até as condições humanas, as relações interpessoais, a análise da atividade, a análise das tarefas, as questões organizacionais,
e até mesmo que é mais conhecido dentro da ergonomia, que é o posto de trabalho e a postura. Ou seja, todos esses itens, todos esses fatores, eles fazem parte de um programa de ergonomia e muitas vezes as empresas elas querem apenas uma parte desse programa, ou só uma orientação postural, ou só um programa de ginástica laboral, ou só uma avaliação, uma análise ergonômica e não fazem o programa por completo. E não fazendo o programa por completo, a gente não consegue ter um resultado que a gente gostaria de ter, que certamente quando faz, a gente tem. Então você acredita isso, pela sua explanação, você acredita isso, a falta de conhecimento da empresa por todo esse projeto que existe atrás da ergonomia. Agora, será que isso, Cláudia, não acontece por uma coisa que a gente está debatendo muito nos dias de hoje na profissão, que nós temos 3 áreas de atuação dentro da fisioterapia. Eu não me canso de dizer isso. Nós temos a reabilitação, que é o tratamento em si, né? Nós temos a parte de prevenção, que é uma parte muito forte dentro da ergonomia. E nós temos a fase de promoção. E justamente essa é que a gente não tem dos fisioterapeutas, né? Os fisioterapeutas estão mal preparados para divulgar a sua própria profissão, trazer ao conhecimento, como você disse, do público em geral, que as coisas não são simplesmente uma ginástica laboral ou um tratamento curativo, mas sim existem vários aspectos que nós podemos abordar. E como você disse, você acha que no Brasil está difícil de fazer ciência e pesquisa pelo fato de você falou que existe esse link entre a prática e a teoria, né? Entre você prestar o serviço, mas um serviço baseado na cientificidade do programa que você está desenvolvendo. Você acha que no Brasil ainda é isso que emperra um pouco o sucesso dos profissionais fisioterapeutas? Eu gostaria de responder em 2 partes dessa sua pergunta. A primeira em relação às empresas, eu acho que sim, elas estão cada vez mais entendendo que os projetos precisam ser mais completos, em função dos resultados e também em função de 3 novos instrumentos legais que foram aprovados recentemente, 2 anexos dessa norma que eu havia falado, da NR17, né, o anexo 1 e o anexo 2. Também tem um FAP, que ele é um indexador de um imposto que toda empresa tem que pagar, que é o seguro acidente de trabalho. Quanto mais a empresa investir em prevenção, menos ela vai pagar por esse imposto. E o outro é o anexo técnico epidemiológico previdenciário, que faz uma relação direta entre a patologia e a ocupação da pessoa. Portanto, agora o ônus da culpa, de fato quem tem a culpa, é a empresa que vai ter que provar, não é mais o trabalhador, dependendo da patologia, dependendo dessa relação epidemiológica. Então, esses 3 instrumentos legais, eles estão fazendo com que as empresas tenham programas mais eficazes. Então, isso de uma forma, do ponto de